E essa entrevista acabou repercutindo aí nas mídias sociais e saiu aqui também em matéria, lá pelo GE, pelo site do Globo Esporte. A matéria diz o seguinte, o destaque da matéria: Boto prevê 2026 mais difícil e compara a pressão. O Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Para apresentar os números espetaculares do Flamengo em 2025 e, como se não bastasse, projetar um ano de 2026 ainda melhor. É o Flamengo absolutamente dominante no futebol brasileiro. Não sei o que vai sobrar para os outros. Está se abrindo um fosso, começa a haver um fosso enorme de distância do Flamengo para os outros clubes. Não me surpreende, porque eu estou falando isso há algum tempo já. Então, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi. Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Já convido você, por favor, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino e deixar o like, porque agora a gente vai trazer para vocês mais um pouco aqui, né, de mídia palmeirense. Mais uma vez, eles impressionados aí, galera, com o que o Flamengo está fazendo, e 2026 tudo pode piorar para os rivais, hein? Você vai ver aí os palmeirenses falando muito sobre esse medo aí do Flamengo, do que ele pode se tornar cada vez mais, essa hegemonia, e também outros assuntos envolvendo aí, né? Falas do José Boto, né? E muito mais. Então, vamos agora acompanhar. Créditos na descrição e vamos para o vídeo, porque o Flamengo está cada vez mais deixando os rivais enlouquecidos. Vamos ver. Meus amigos, o Boto concedeu uma entrevista em um podcast e essa entrevista acabou repercutindo aí nas mídias sociais e saiu aqui também em matéria, lá pelo GE, pelo site do Globo Esporte. A matéria diz o seguinte, o destaque da matéria: Boto prevê 2026 mais difícil e compara a pressão. O Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Eu confesso para vocês que no momento que eu li essa matéria, eu interpretei de uma forma assim muito snob por parte do José Boto. Ele falar que o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Paparazzo rubro-negro, ele viu o vídeo que eu coloquei nas plataformas vizinhas, falando justamente sobre essa frase. Eu falei assim, tem que pegar essa frase e escrever ela no CT do Palmeiras, na parede. O Palmeiras gosta de escrever frase de efeito na parede, não gosta? O Abel curte essas paradas de coach, não gosta? Tem que fazer isso para todo mundo ver. Ó, a frase do diretor de futebol do Flamengo. O paparazzo rubro-negro veio e falou assim para mim, você interpretou errado o que o Boto quis dizer. E agora, eu pergunto a vocês, qual que é a interpretação que vocês tiram disso? Sem zoeira. Vai ter os rivais que vai zoar, tem a galera que... Mas eu tô falando, galera, pra interpretar numa boa. Sincero, tá? Sem zoeira. Sem zoeira, opinião sincera de vocês. Vamos lá. Ó. Eu vou falar pra você a interpretação que eu tive. E a interpretação que o paparazzo me passou. Vamos lá. Olha o que o Boto falou. Acho que a temporada vai ser mais difícil. Porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo eu a imprensa e a torcida, eles vão exigir o mesmo e mais ainda. Mesmo que não exista mais para ganhar. É bom porque o presidente tem a noção. Nós vamos entrar para ganhar. Mas não são todos os anos que isso se repete. Existem as duas competições que são fundamentais para nós, o Brasileirão e a Libertadores. Sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever, por isso nosso objetivo sempre é sermos campeão do Brasileirão. A grande preocupação que tenho é a quantidade de férias que os jogadores vão ter, para que eles limpem a cabeça. Temos tudo planejado para que o elenco seja melhor. Nunca existe um plantel perfeito. Há sempre coisas a ajustar, mesmo quando achamos que está ótimo. Temos tudo isso planejado, mas não vai ser fácil repetir uma temporada como essa.
É importante nós irmos ao longo desse percurso vendo que tipo de rendimento alguns jogadores são capazes de dar ou não, e irmos ajustando com calma, sem grandes revoluções. Por quê? Há essa parte emocional que tem um peso enorme no Brasil, e não tem tanto aqui na Europa. Ele estava em um podcast europeu nessa entrevista, por isso que ele falou lá da Europa. Boto também falou sobre a utilização das categorias de base. O dirigente comparou a situação do Palmeiras e relembrou o caso de João Vitor neste ano. O zagueiro ficou no banco durante toda a temporada, mas foi pouco utilizado. Diante dos desfalques, Felipe Luiz escalou o jovem que não foi bem. E olha só o que ele falou sobre o Palmeiras em relação à base. Nisso, o Palmeiras está mais à frente, sobre esse manejo com a base. Não em termos melhores jogadores na formação, é na transição que faz para o nível profissional. Ou seja, ele está falando que o Palmeiras é melhor para fazer a transição desses garotos para o nível profissional. Nós vamos tentar caminhar nesse sentido. Uma das coisas que fizemos com o Alfredo para ter essa ligação direta conosco. Sabemos que são contextos completamente diferentes. O Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. Vou dar um exemplo. Nós tivemos que fazer 2 jogos com um sub-17, o João Vitor, de defesa central, que não esteve mal, mas teve ali um deslize que mataram. Vai ser um zagueiro top de Europa em 5, 6 anos, mas ali mataram. Vai ser muito difícil jogar ali com o nível de confiança que um menino daquela idade precisa. Nós temos que levar isso em conta. E se calhar perceber o que é mais correto é não ir buscar outro defesa central, porque aquele tem um potencial enorme. Mas se calhar, o mais correto naquele contexto é irmos comprar outro central e vendê-lo, deixando uma porcentagem grande para nós desse jogador. A pressão no Palmeiras é diferente do Flamengo. Não estamos a falar de o jogador não estar pronto para jogar. Estamos a falar de irem à rede social do miúdo, da mãe, darem cabo dele, dizendo que ele fez de propósito. Coisas completamente loucas que não estamos habituados na Europa. E aí, pessoal, eis que surge a interpretação do paparazzo. Que nem eu, quando eu li isso, eu interpretei o seguinte. O cara tá jogando o Palmeiras de escanteio, falando que o Flamengo tem a grandeza e o Palmeiras não. Pra mim, simples assim. Essa é a mensagem. Aí o paparazzo me trouxe uma perspectiva diferente. O paparazzo falou assim, não, você não entendeu o contexto que ele falou. Ele falou o seguinte, ele estava falando sobre como o Flamengo tem um impacto, uma repercussão muito maior, ele queima mais fácil o jogador, vamos dizer assim. Se o jogador for lá e cometer um deslize, aquilo dali já vira em escala assim, potencializa. E aí o cara ele é massacrado. E o Palmeiras não tem essa repercussão toda. É um time que tem a sua repercussão. Só que eles têm mais tranquilidade para trabalhar até mesmo os erros dos jogadores de base. Ele falou assim, na verdade ele até elogiou o Palmeiras, que tem que ir pelo caminho que o Palmeiras faz. Essa foi a interpretação que o paparazzo colocou sobre essa situação. Ele falou comigo isso. Neto, pra você, cara, pra mim aqui, no frigir dos ovos, é isso mesmo que ele quis dizer. Na minha opinião, tá? Que o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo e ponto final. É que o paparazzo ele tá olhando de uma perspectiva mais assim, sabe? A temporada tá no final, não tem mais aquele teor ácido competitivo, é uma entrevista ali informal do diretor de futebol. Bom, ontem, como eu falei, teve um encontro lá no Conselho Deliberativo do Flamengo e tudo mais, e o BAP esteve lá para apresentar os números espetaculares do Flamengo em 2025 e, como se não bastasse, projetar um ano de 2026 ainda melhor. É o Flamengo absolutamente dominante no futebol brasileiro, não sei o que vai sobrar para os outros. Tem até reportagem do Rodrigo Matos. Por que BAP entende que o Flamengo tem que aumentar a sua dívida? Ele entende? Bom, deixa eu só dar alguns números aqui para vocês terem uma ideia. Receita do Flamengo foi de 2,071 bilhões. Não era nem esperada essa receita. Queria essa receita um pouco mais para perto de 2030, mas já tem essa receita agora.
700 milhões a mais em relação ao anterior. 700 milhões é muito no futebol brasileiro? Eu vou te dizer o quanto é 700 milhões. 700 milhões foi a arrecadação do São Paulo, que é um gigante, tão gigante quanto o Flamengo. Também campeão, também com uma história incrível. Então, o Flamengo, o crescimento do Flamengo foi o que arrecadou, foi a receita do São Paulo. O que vê uma diferença, é como se não fosse times de divisões, de prateleiras diferentes. O endividamento operacional foi de 96 milhões. Esse é o ponto que o BAP diz que ele poderia ter mudado, mostrando uma grande redução, já que ele fechou 2024 com 346 milhões. Ele entende que, como ele permitiu que esse endividamento caísse tanto, o clube poderia investir ainda mais. A gente vai falar vários pontos aqui sobre essa história. Olha o gráfico aí, ó, que ele mostrou, que é o faturamento do Flamengo lá em cima, aquele em vermelhinho ali, e aí um destaque, né? O crescimento de arrecadação foi São Paulo, que é a quarta bolinha ali. E aí ele fala a seguinte frase: vai haver um fosso, está se abrindo um fosso, começa a haver um fosso enorme de distância do Flamengo para os outros clubes. Não me surpreende, porque eu estou falando isso há algum tempo já. Quem fez, fez. Quem não fez, esquece, meu amigo. Agora, contente-se com ser coadjuvante. Vamos lá, a gente tem muitos números para mostrar, mas, Mauro, vamos lá. Essas primeiras pinceladas da apresentação do BAP. Assustou todo mundo, assustou não, né? Deixou todo mundo que pneu arriado e o rubro-negro pensando em muito mais. A apresentação foi muito contundente, né? Com muitas informações importantes. E um detalhe, né? Muito se discute até hoje, que é uma estupidez sem tamanho, inclusive na mídia, desconhecimento, desinformação. Tem que dividir melhor o dinheiro da televisão, das transmissões, porque o Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo, o dinheiro de TV. Quinta, no ranking que ele apresentou ontem, atrás de publicidade, dinheiro de bilheteria, venda de jogadores e sei lá mais o quê. É a quinta do ranking. Ou seja, o Flamengo cada vez menos depende, né, do dinheiro. Ele é importante, claro, mas não é o que puxa esse faturamento para esse nível tão elevado, né? Isso já mudou muito, já vinha mudando há algum tempo. Acho que não chega nem a um quarto do faturamento o dinheiro dos direitos de transmissão. Então, quando se discute, inclusive, como se discutiu, um percentual que dá 2,5% do faturamento do clube, talvez até menos hoje, daquela briga com a Libra, e tudo que se falou, aquilo tudo, para mim, é desconhecimento, ignorância ou tentativa de vender narrativas que não correspondem à realidade. Né? Como se aquele fosse o fator preponderante para um ter uma condição melhor do que outros. Quando, na verdade, tem uma série de razões que levam a isso, né? Houve uma organização. O Flamengo, aliás, há quem tema, ou não acho que teme, não. Há quem torça. Meta os pés pelas mãos para dar tudo errado. Difícil, amigo, muito difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. Os dirigentes podem responder, inclusive, com seus próprios bens, se por acaso eles forem agirem, digamos assim, de forma que venha a levar o clube a ter problemas sérios, né? Ou por desonestidade, por incompetência. Má gestão, né? Entre outras questões, pode haver afastamento. Então, existe um estatuto que protege, pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Eu sempre digo, depois que destruíram o Manchester United, praticamente qualquer clube pode estar sujeito a um terremoto desse. Mas é bem mais difícil, bem mais difícil. E as pessoas que estão lá, houve cisões, né? Mas o BAP e outros, tantos que com ele estão nessa gestão, estavam lá em 2012, 2013. Sabe, é o mesmo grupo, com algumas cisões, mas a ideia é a mesma. Então é muito difícil que isso mude. Pode ser que mude e tal. As pessoas têm o direito de torcer para que isso aconteça, porque ao invés de torcer e cobrar para que os outros se organizem, subam, né, galguem parâmetros, como diria Lazzaroni, muita gente prefere torcer para que o que está em cima caia, para ficar todo mundo na vala comum. Porque o potencial de alguns clubes brasileiros é para chegar perto disso aí. Alguém tem dúvida de que o Corinthians poderia estar hoje aí brigando com o Flamengo para ser o clube de maior faturamento, pelo potencial que tem, maior torcida no maior mercado do Brasil? Mas a gestão é a antítese disso que vem sendo feito no clube carioca. Então, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi.
E com relação à dívida, o que acontece? O que ele defende, que o Flamengo pode contratar mais. Contratar é se endividar. Mas o Flamengo pode fazer dívida. Aliás, é uma coisa também sempre importante dizer. O problema nunca é fazer dívida. Você pode fazer uma dívida. Você pode, por exemplo, comprar um carro. Se você consegue pagar as prestações do carro, não é um problema. É uma dívida, mas você está pagando. Você tem dinheiro para pagar. Você ganha um valor X por mês e aquela prestação cabe no seu orçamento. Problema nenhum. Um apartamento, pagar por uma viagem, tudo isso é dívida. Que a pessoa faz, o clube pode fazer a dívida para contratar um jogador, para melhorar o seu centro de treinamento, para fazer uma melhoria aqui ou acolá, né? Especialmente quando ele tem aí uma situação de total controle. Não deve salário, não está devendo outros clubes, pelo contrário, tem dinheiro para receber. Então, quando você vê, por exemplo, houve enfrentamento, Flamengo e Internacional numa Libertadores esse ano, vê essa situação do Flamengo e vê a situação do Inter, que não paga o Thiago Maia até hoje, olha só, não consegue pagar um jogador, gente. Aí vai vender o Vitão para o Cruzeiro, vai receber o dinheiro, vai pagar o Thiago Maia? Não sei, talvez não, né? Não pagou até hoje, né? Então, assim, são gestões muito diferentes, muito distantes. Citei só um exemplo, você poderia pegar vários aí, que fazem com que esse abismo vá se criando e a tendência, de fato, é que ele aumente com relação à maioria dos clubes. Olha, só alguns pontos sobre isso. Bom, galera, realmente, né? Esse foi o vídeo. Com certeza, essa informação aí de que o Flamengo bateu 12 bilhões é uma informação assim, que pega todo mundo de surpresa, né? É muito dinheiro. A gente vê, por exemplo, aí que há pouco tempo o Flamengo chegou a bater 1 bilhão, já foi uma coisa espetacular, né? Todo mundo ficou, poxa, 1 bilhão, o clube batendo isso e tal. É uma coisa assim, muito difícil de se conseguir. O Flamengo já, nesse ano, bate 12 bilhões. Então, isso é algo assim histórico. E mostra que, a partir de agora, né, o Flamengo, ele vai ser um clube ainda mais forte. Mais forte, porque o Flamengo está muito bem gerido. Né? Essa gestão agora, pelo que se parece, ainda melhor do que era a gestão do Landim e do Marcos Braz. Eles têm muito mais cabeça, ao que se parece, para poder lidar com a questão financeira, ter muito cuidado, eles são muito profissionais, né? Não que os outros não eram, mas eles parecem ser ainda mais profissionais, e isso se prova, né? Em campo. O Flamengo está se organizando ainda mais para poder sair alguns jogadores que têm um custo alto, mas que não estão apresentando um bom futebol, para poder trazer jogadores melhores, que vão trazer retorno técnico, certo? Que são mais jovens, e que vão conseguir também trazer outros pontos positivos para o Flamengo. Então a tendência é que esse abismo fique cada vez maior, porque o Flamengo está cada vez mais melhorando e os outros clubes não estão se acertando, né? Só o Palmeiras que se mantém, né, pelo que a gente sabe, mas são clubes, pelo menos em questão de faturamento, bem diferentes, né? O Flamengo fatura muito mais. E os outros que poderiam ter talvez faturamentos próximos não se acertam, que é o caso do Corinthians, né, que tem uma torcida absurda, poderia estar conseguindo fazer isso, mas não quer, né, tomar aquele velho remédio amargo que todo mundo fala, de se acertar para depois de alguns anos, aqui uns 10 anos, não sei, 8, 10 anos, conseguir estar colhendo o que o Flamengo está colhendo agora. Mas é isso, né, esse foi o vídeo, deixa a tua opinião nos comentários aí, tamo junto, até o próximo, fui.